Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Oi, eu sou Camila, sejam bem-vindos ao meu canal. Quero pedir desculpa a vocês que me acompanham, pois eu sei que eu dei uma sumida. Infelizmente, mês passado eu não soube gerenciar muito bem o tempo, não fiz os vídeos, por conta também de algumas questões pessoais que mexeram bastante comigo e acabou atrapalhando também. Mas apesar de ter atrapalhado o meu desenvolvimento aqui no YouTube, me fez aprender muitas coisas, então eu quero comentar com vocês sobre elas. E eu quero dizer que essa é a Bíblia que eu comentei no primeiro vídeo que eu fiz no canal. Minha mãe encontrou ela, ela é tão fofinha, né? E eu li justamente um versículo que tem ilustrado, que é esse daqui. Vamos ser sinceros comigo, quem gosta de ouvir essa frase? Há tempo para todas as coisas. Essa frase é maravilhosa para aquele sábio, né? Minha querida, há tempo para tudo. Sim! A gente gosta? Não! A gente detesta porque a gente quer tudo pra hoje, não é mesmo? Mas eu quero comentar um pouco justamente sobre como aprender a lidar com esse processo do tempo. Começo pelo tempo porque a gente gosta de pular etapas. E a etapa da tristeza, das angústias, a gente não quer viver, porque, claro, é dolorido, quem quer estar triste? Mas acontece que esses sentimentos foram colocados. Deus tem um propósito e Ele quis colocar esses sentimentos em nós, então precisamos aceitar que é necessário vivê-los também. Quando a gente começa a viver, por muitas vezes a gente não gerencia muito bem e não colocamos limites até onde a gente permite nutrir essa tristeza, essa angústia no coração, seja lá o que você está passando. Quando estamos tristes, parece que tudo que é negativo a gente coloca na nossa cabeça como se fossem verdades, né? A gente pensa, eu sou um fracassado mesmo. Não, porque eu não consigo fazer nada. Eu sou patética. E quanto mais você alimenta essa tristeza, você se menospreza tanto que chega aonde? Ao vitimismo. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, mas promete que não vai ficar magoado. Sabia que o vitimismo pode ser apenas uma camuflagem para o ego? Como eu disse, a gente começa a se entristecer e muitas coisas negativas vêm com tudo em nosso coração. Lembra daquele bicho feio chamado o diabo? Então, o acusador é isso mesmo. Ele se aproveita assim desses momentos que a gente está mais frágil e começa a fazer acusações sobre nós. E começamos a acreditar nisso. No momento que a gente não coloca o limite e acreditamos nesse vitimismo, a gente se sente o coitado, a gente sente, não consigo fazer mais essa tal coisa, porque eu tô tão triste. Ou talvez você trata as pessoas de forma arrogante, porque você tá mal sim, mas entenda, não é culpa da pessoa, né? Só que você acaba falando que não deveria, ou tendo um comportamento ruim com a outra pessoa, mas você vai e fala, mas poxa, que eu tô tão mal, não consigo ser diferente disso, porque eu tô sofrendo tanto. E acaba que você vai colocando um monte de desculpa até virar esse monte de vitimismo dentro de você. E aí, como somos o coitadinho, pensamos que tudo é justificável. O perigo desses momentos é que a gente começa a criar um senso de justiça. Mas na verdade, esse senso de justiça é completamente injusto. Porque sentimos tanto essa tristeza e a negatividade tão grande dentro de nós que a gente começa a pensar que Deus está pensando o mesmo. Deus me rejeitou, olha só como eu tô esse trapo. Ou até mesmo as pessoas, não, as pessoas estão me rejeitando, porque olha só o que eu tenho me tornado, olha essa angústia, essa amargura no meu peito, não tenho vontade mais de viver, enfim, essas coisas aí que acontecem quando a gente tá bem naquela crise mesmo. Mas é um perigo imenso, porque começamos a crer em algo que é mentiroso. E o nosso relacionamento com Deus é completamente abalado. E por que eu comentei sobre o ego? Tá aqui a justiça de Deus. O nosso senso de justiça está aqui. Ele simplesmente se sobressai. E a gente começa a colocar mentiras e mentiras. E tudo aquilo que Deus fala, que é real, que é a verdade, se apaga cada vez mais. E o que acontece quando a gente
deixa de ouvir e crê naquilo que Deus é e na sua palavra que é real, começamos a nos sentir completamente vazios. Então vai passar o tempo e quanto mais nos vitimizando, nos fazendo de coitados, na verdade, meus queridos, estamos nos tornando o próprio vilão. O vilão não é o Deus que na nossa cabeça nos abandonou. O vilão não é o Deus que não tem escutado as nossas orações. O vilão é o nosso eu, que tem acreditado que esses pensamentos são a verdade, sendo que não é. Pois, gente, na palavra é muito clara que Deus, ele nos deu a misericórdia, foi o presente. Ele coloca assim, ó, tá aqui, meu filho, o presente da graça e misericórdia. Mas ao invés da gente pegar, não, a gente prefere ficar no nosso senso de justiça, que é completamente equivocado, é uma sabotagem. Gente, é isso que o diabo quer, não é mesmo? Acusar a gente cada vez mais, cada vez mais. Isso vai atrapalhar tudo em nossas vidas. Isso vai fazer com que a gente não tenha o gosto nenhum pela vida. E sabe, gente, precisamos amadurecer nesse sentido. Entender que há tempo para todas as coisas, assim o tempo da tristeza, assim o tempo da angústia, mas também assim o tempo de dizermos, chega. A gente coloca como vilão aquele que na verdade é o nosso salvador. Sendo que o nosso ego tem falado tão alto, colocando as nossas palavras e nossas mentes como reais, mas na verdade são apenas mentiras colocadas. Vocês conseguem entender o quanto isso é perigoso? E o quanto fazemos isso em nossas vidas? Então, meu povo, é hora de acabar com esse vitimismo. É hora de falar, chega, ego, eu não te aguento mais. E eu vou aceitar a graça e misericórdia de Cristo. Pois quando a gente cria esse nosso senso de justiça, essa falta de misericórdia, claro, não somos merecedores, mas foi nos dado um presente. Então por que vamos recusar o presente de Deus? Por que vamos recusar a salvação nos dada? Isso também está ligado, sabe com o quê? A misericórdia que a gente deveria ter com outras vidas. Se a gente não tem misericórdia por nós, quem dirá dos outros? Qualquer coisa que você olhar para ela e achar um pecado, e achar o que for, você vai acusá-la tanto e você não vai ter o senso de misericórdia. Se o próprio Cristo, ele nos deu isso e ele perdoou aquela pessoa, quem somos nós para dizer que ela não será perdoada ou que ela não merece um perdão? Olha só que grave que é isso. Mas imagina só que terrível quando colocamos isso ao nosso coração. Quando fazemos orações cheias de culpa e não aceitamos a graça dele. E todas as orações vai ser a mesma coisa, mas porque não conseguimos liberar perdão pela nossa própria pessoa. Então eu te dou um conselho. Chega de ser o vilão da sua própria história. Chega de apontar o dedo, colocando a culpa em outras pessoas, sendo que a culpa é em você, é em mim, entendeu? Precisamos progredir nessa vida. Chega desse vitimismo, chega desse ego, chega dessas acusações que queremos tanto acreditar. É hora da gente crer na verdade, na palavra. E a palavra nos deu a chance de, mesmo caindo, termos alguém para nos levantar. E esse alguém é Deus. Ele nos levanta. Gente, dá pra me levar a sério com essa Bíblia aqui? Eu tô falando tão sério, eu falo isso, né? Meu Deus do céu. Mas só pra descontrair, gente, compre isso para suas crianças. Eu nem sei se fabrica mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muito difícil fazer, viu? Porque um mês sem ficar na frente das câmeras, mano, dá uma vergonha pra caramba. Beijão, 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 beijão.